Veja, o que o empresário, qualquer empresário, mas especialmente do comércio, precisa? Ele precisa de freguês, portanto, o meu foco é na renda do povo, no crédito e na renda do povo, conforme já descrevi aqui, um programa de reestruturação do passivo estrangulado das famílias, um programa de renda mínima com status constitucional, com fontes de recursos absolutamente identificadas, de R$ 1.000 por domicílio para todas as famílias que tenham renda per capita igual ou inferior a R$ 417, que é a definição de linha de pobreza, e isso vai alargar muito a escala, porque a população mais pobre usa praticamente 100% da sua renda para o consumo de comida, de roupa, etc. Então, o comércio imediatamente iria. E há uma necessidade de você estabelecer uma mudança no modelo tributário do Brasil. Você sabe aí no Ceará quanto esforço nós fazemos para simplificar, para fazer crédito presumido, para tirar fiscalização, uma série de coisas. E temos no Ceará incentivo fiscal para o comércio. Deve ser o único estado brasileiro que criou um incentivo fiscal para o comércio, porque entendemos a importância sensível e estratégica do comércio para o emprego, para o desenvolvimento do nosso estado. É com esse espírito que eu vou. O modelo tributário, volto a dizer, tecnicamente é muito simples de compreender, mas é a ocasião, talvez, porque eu não quis me estender mais do que já fiz, de antecipar. Então, para o comércio, o mais interessante aqui da minha proposta é a unificação dos 6 impostos sobre valor adicionado que o Brasil cobra num único IVA. Então, a ideia é que o Brasil pega o ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI federal, o PIS, COFINS e o Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e consolide isso no IVA. Isso é consentâneo com as melhores práticas internacionais e com a melhor literatura. Então, o Brasil está na faixa de risco igual ao colapso do governo Dilma, nesse momento. Nós estamos com banidos do mundo, apesar de termos números de conta externa, pelas reservas, etc., bastante razoáveis. Mas a percepção de risco lá fora não se submete à ignorância versus manipulação da mass media brasileira. Nós estamos hoje num rating terrível do fim do governo Dilma, que é 2 anos, perdemos 7 pontos percentuais do PIB. Vai me desculpar, isso aconteceu ali, não foi o Bolsonaro. Bolsonaro surfou no colapso disso, mas quem derrubou pela inédita ocasião histórica do Brasil o PIB 3 e 3,5 em 2 anos seguidos foi o Lula e o PT, através da Dilma, do mesmo Guido Mantega, da mesma concepção, da mesma formulação, e são os que estão se oferecendo para resolver o problema do Brasil de forma acrítica. Não tem uma autocrítica, eu errei ali, eu vou fazer diferente acolá. Não, eu vou eleito, depois eu digo o que eu vou fazer. Tenha certa paciência. Tudo bem, a democracia é assim. Mas eu vou lutar, espernear, gritar, brigar, não é? Ser chato, não é? Até que eu cumpro o meu dever com o meu país. Não é porque é fácil, é porque é necessário. O Lula já se comprometeu de manter a direção do Banco Central do Bolsonaro. Então, peraí, fica aí. Sabe o que é o Banco Central brasileiro? Diferente do mundo, o Banco Central brasileiro não tem título do Banco Central para fazer política monetária. Quem faz política monetária no Brasil, com o Banco Central, faz política monetária com o título do Tesouro Nacional. Quando o Banco Central, sem discutir com ninguém, determina 1,5% na Selic, 1 vez, 2 vezes, 9 vezes nos últimos 12 meses, ele incrementa em 600 bilhões de reais o ônus anual sobre o Tesouro Nacional. Aumenta em quase 10% a dívida pública. E é o Tesouro Nacional, os senhores estão pedindo uma reforma tributária, como é que pode? Em que ambiente vai ter reforma tributária? Com a situação patrimonial do país se erodindo dessa forma. E vai piorar. Vai piorar, porque nós estamos plantando a recessão de 2023. Com a oferta do político dizer que vai ter picanha e cerveja para todo mundo. É o maior estelionato eleitoral da história do planeta Terra que está se desenhando no Brasil. O Fernando Henrique, que é um ilustrado intelectual, uma pessoa porque eu tenho estima mais do que respeito, o Fernando Henrique ele é assim, uma espécie de cínico no sentido filosófico das palavras. Então ele desenvolveu uma expressão venial. Qual é a expressão venial? Presidencialismo de coalizão. Isso no interior do Ceará a gente chama assim, roubalheira generalizada. Então, é mais ou menos isso que o presidencialismo de coalizão tem. A pergunta é, está funcionando? É uma pergunta tão simples. Nós redemocratizamos o país, sob o ponto de vista de eleição para presidente, em 89. O Collor governou com este modelo de governança política, e essa mesma gente, Roberto Jefferson, fez um notável discurso de defesa do Collor na noite do impeachment. Eu e Jorge Barrantes conversamos muito nas antecedências dessa crise e tal, ministro da Justiça, na época, para a qualidade do Brasil. Sem a presença dele, as coisas talvez não tivessem sido tão tranquilas como foram.
É uma homenagem merecida que lhe faço também desse testemunho histórico. Pois bem, o Roberto Jefferson, que fez um notável discurso de defesa do Collor, aparece no governo do Lula protagonizando o escândalo do mensalão. Porque o Lula deu os Correios para ele roubar e ele foi escandalizado na CPI dos Correios e agora surge como lugartenente do Bolsonaro, condenado. Sabe, eu não estou falando para falar mal de ninguém, eu estou dando exemplo pragmático de uma tese. Esse modelo é a certeza do fracasso e da eternização aprofundada da crise. Então o Collor governa, primeiro eleito, governa com essa gente e é cassado. O Fernando Henrique governa com essa gente, não foi cassado, mas o PSDB perdeu a condição nacional de disputa. Está aí um partido com a importância estratégica para a história brasileira do PSDB, não se apresenta na disputa hoje. E as outras vezes não teve condição. O Lula governa com essa gente e é preso. A Dilma governa com essa gente e é cassada. O Michel Temer governa com essa gente e é preso. E o Bolsonaro governa com essa mesma gente e está desmoralizado. Esperneando aí com delírios golpistas, etc. Será que não está evidente que por este caminho a certeza do fracasso está dada? Só que a cada passo disso a crise vai se complexizando, vai se tornando mais profunda, mais grave. E o que está acontecendo no seio do povo é a perda na crença na política, que é a linguagem da democracia. Ilustres doutores, eu também assinamos um manifesto pela democracia. Lá embaixo a democracia é um grande fracasso. Não faz nenhum sentido para o povo da periferia, para o desempregado, para o camarada que está correndo com um caixote de iFood nas costas. Democracia. Democracia é uma picaretagem. Para ele é corrupção, é ladroeira, é privilégio. E ele está muito, muito, muito vulnerável a surtos autoritários, porque a insegurança predispõe as sociedades ao autoritarismo. É assim que as democracias morrem e há teorias mais novas, recentes, fazendo. E o Brasil está matando a democracia. É aí. É aí. Né? Você, quando bota a disputa de religiosidade popular e o Freixo, depois de uma história, para ser candidato, diz que agora não é mais a favor da discriminação das drogas, isso daí destrói a questão da hegemonia moral e intelectual, erode os costumes, transforma o país numa selva individualista, onde que vale tudo. Porque se todo mundo rouba e é impune, por que eu não vou roubar também? Eu, garoto da periferia, por que eu não vou fazer isso? Boa tarde a todos. Ministro, em primeiro lugar, queria parabenizar a chapa pela escolha do Aldo Rebelo, né, a quem eu tenho uma estima pessoal e um respeito profissional e intelectual. Eu acredito que o nosso Congresso precisa de gente como ele para movimentar e aclarar ideias e poder debater ideias num nível patriótico, num nível diferente do que nós temos visto ultimamente. Mas o senhor falou, e é a primeira vez que eu ouço um candidato falar em plano de longo prazo, né? Como é que a gente pode fazer plano de longo prazo num país que tem reeleição cada 2 anos? Qual é a sua visão sobre a reeleição? Eu falo que a governança política que eu quero mudar tem aquelas 4 providências, né? Transformar a eleição no máximo que tiver ao meu alcance num plebiscito programático, para que o voto seja dado a mim e à minha ideia. De maneira que eu previno o conflito com os políticos, eventualmente, já porque a população terá me dado o aval para o conjunto de ideias. As ideias são polêmicas, elas vão na contramão de algumas coisas. Se eu escapar, escapo eu e a ideia. Propor nos 6 primeiros meses, que é a hora mágica, em que a presidência está recém-constituída, mostra a experiência brasileira que você tem um poder quase patológico, né? Faz a mediação alargada dos políticos com os governadores e prefeitos, que tem mais ascendência sobre os deputados do que os lobbies. E a única força que tem mais prevalência sobre os deputados são os governadores e prefeitos, em troca dessa reestruturação do Pacto Federativo, e persistir no impasse em acordo com o Congresso, eu sou inclusive parlamentarista, mandar plebiscito popular. Eu acho, por exemplo, o IVA só passa com plebiscito popular. Por conta de tudo que eu já desenhei aqui, de uma certa insegurança que gera conservadorismo. Mesmo que o conservadorismo esteja destruindo o país. Conservadorismo, na pior expressão, de manter instituições fracassadas e tal. Mas eu esqueci de dizer um gesto. Eu começo, já é público e notório, anunciando o fim da reeleição. É uma impertinência criminosa que se introduziu na vida brasileira. Hoje, o próprio Fernando Henrique reconhece isso. Hoje, nos últimos escritos dele, ele reconhece que é uma impertinência. E é, de fato, gravíssimo, que você não tem ideia do mal que faz. Porque não se confessa, como a inveja. Inveja ninguém confessa, né? Mas quando o presidente se elege, ele já está cuidando da reeleição.
Então esse conchavo com ladrões e tal não é para reformar o país, não tem a proposta. Vamos lá, qual é a proposta que o Lula fez que o Congresso pode ser culpado de não ter viabilizado? Não teve a proposta. Já estava ligado ali no conchavo da reeleição e do medo de CPI. Então medo de CPI e conchavo. Então eu não roubo e não deixo roubar. Então CPI para mim vai ser uma ferramenta de colaboração. Como eu fui governador, prefeito, nunca tive problema com CPI, nem com moralidade, porque não tenho filho ladrão, sabe? Resolvo, eu me comporto. Faço até coisas exóticas. Por exemplo, eleito, jovem governador, não fui morar no Palácio, não aceitei cartão corporativo, quero lá saber que o Tesouro Nacional, o Tribunal de Contas vai olhar se eu comi uma tapioca, como aconteceu com o nosso amigo Orlando. Isso é um escândalo, porque o cara comprou uma tapioca com cartão corporativo, não uso cartão corporativo, sabe? Recusei 3 aposentadorias, eu me odeio. A velhice chegando, eu me odeio. Mas eu muito precoce, fui deputado, prefeito e governador e tinha pensão para os 3. Eu extingui e recusei. Nunca aceitei receber nenhuma. E não tenho empresa, não sou sócio de ninguém e tal. Os remédios estão ficando caros. Enfim, então o exemplo aqui é para não ter medo de CPI e não ter a reeleição. Eu vou extingui-la, dando o exemplo meu. Garantir a quem está hoje eleito uma vez, mas para o futuro acaba para todo mundo.